Boa noite, irmãs e irmãos. Com a paz de Cristo, saudamos todos vocês que vêm se unir a nós nesta quarta-feira, 30 de junho de 2021, para o encontro com Cristo, pela adoração, louvor e oração. Em unidade, vamos alimentar a comunhão e renovar a esperança. É o Senhor Jesus que nos diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu os aliviarei. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Reunir-se em oração é responder positivamente a este convite, certos de que somos acolhidos no amor de Jesus. Rendamos glória e louvor ao Deus Trino, o Pai, Filho e Espírito Santo, cantando. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Para nossa meditação nesta noite, vamos utilizar um texto de autoria do reverendo Gerson Correia de Lacerda, que fala sobre a linguagem do olhar, a partir do versículo 61 do capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Situação em que o olhar de Jesus e Pedro se encontram, após Pedro tê-lo negado pela terceira vez. Vamos ao versículo seguido da reflexão. Então o Senhor Jesus virou, olhou firme para Pedro, e ele se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro compreendeu perfeitamente
tudo o que lhe disse o simples olhar de Jesus. A Bíblia diz que quando o Senhor fixou os olhos em Pedro, imediatamente ele se lembrou daquilo que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, 3 vezes me negará antes de cantar o galo. Este foi o grande feito do olhar de Jesus. O olhar de Jesus fez lembrar. É importante ressaltar que Pedro negou Jesus uma primeira vez e não sentiu o seu erro. Depois, tornou a negar uma segunda vez e não chegou a se recordar do que Jesus lhe dissera. Mas, após negar pela terceira vez, Pedro viu o olhar de Jesus e o olhar de Jesus fez lembrar. Pedro, porém, não ficou na simples lembrança. A recordação das palavras de Jesus mexeu com Pedro de uma forma tão intensa que ele não conseguiu mais ficar no lugar que estava. Ele estava num pátio, encontrava-se perto do fogo. Aquele lugar era acolhedor e confortável. Ninguém pensava em sair dali e ir para fora naquela hora da noite. Era alta madrugada e fazia muito frio. Mas Jesus olhou para Pedro. Aquele olhar fez com que Pedro se lembrasse das palavras de Jesus. E o olhar de Jesus teve tanta força que empurrou Pedro para fora. Lá fora, Pedro chorou amargamente. Pedro não era um homem frágil. Ao que tudo indica, sabia enfrentar as pessoas, as situações, sem se deixar intimidar por nada. No grupo dos discípulos, era sempre ele quem mais se destacava. Sempre partiam dele todas as iniciativas. Pedro era assim, um homem resoluto, decidido, acostumado às dificuldades da vida. Contudo, Pedro chorou amargamente, e o seu choro amargo de arrependimento foi provocado por um simples olhar de Jesus. Eis aí o que faz um simples olhar. O olhar quieto e silencioso de Jesus fez com que Pedro se lembrasse de suas palavras. O olhar fixo e firme de Jesus fez com que Pedro deixasse o lugar onde se encontrava. O olhar sereno e mudo de Jesus fez com que Pedro chorasse lágrimas amargas de arrependimento. Devemos agora perguntar: por que Pedro viu aquele olhar? O que fez com que Pedro percebesse o olhar de Jesus voltado para ele? Se Pedro ficasse olhando somente para o fogo que o aquecia, ele nunca teria visto o olhar de Jesus. Se Pedro ficasse de costas ou fechasse os seus próprios olhos, ele nunca teria visto o olhar de Jesus. Jesus não chamou Pedro. Jesus não gritou para Pedro. Jesus só se voltou para Pedro e dirigiu o seu olhar. Foi preciso que Pedro também olhasse para Jesus para que pudesse perceber o seu olhar. Nosso apelo é para que todos nós olhemos para o olhar que Jesus dirige a cada um de nós. Que assim como sucedeu com Pedro, Deus nos ajude a ver o olhar de Jesus. Que assim como sucedeu com Pedro, o olhar de Jesus nos faça lembrar de suas palavras. Que assim como sucedeu com Pedro, o olhar de Jesus nos faça sair do lugar e da situação em que nos encontramos. Que assim como sucedeu com Pedro, o olhar de Jesus nos faça chorar sempre lágrimas amargas
de arrependimento por nossos pecados. Somente assim seremos transformados em novas criaturas. Somente assim seremos uma igreja fiel e que transforma o mundo. Amém. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz de meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, contrição, então voltei à fonte desse amor, perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso Sentindo-nos acolhidas e acolhidos pelo olhar maravilhoso e misericordioso de Jesus, vamos a Ele dirigir as nossas orações nesta noite. Com alegria e gratidão, celebramos a vida do adolescente Lucas, que ontem aniversariou. Que cada vez mais ele se sinta fortalecido e amparado por Deus em todos os seus passos, no convívio amoroso com seus familiares e amigos. Coloquemos também diante de Deus em oração os demais adolescentes da igreja para que tenham um desenvolvimento saudável no cultivo da fé e vida em comunhão com a igreja. Oremos da mesma forma
por nossas crianças e jovens. Lembremos de orar pelas famílias, pelas lideranças da Igreja, em especial as que foram ordenadas ao diaconato na Assembleia de domingo, as irmãs diaconisas Uda e Rebeca e o diácono Pedro. Aos que tiveram seus ministérios renovados, que Deus fortaleça e dê sabedoria. A diaconisa Eliane Negre, o presbítero Newton, a presbítera Sirlene e a presbítera Ilma. Oremos pelo pastorado da Igreja, conduzido pela reverenda Eliane e o reverendo Pedro Lísias. Elevemos nossas orações em favor dos enfermos, em especial pela família Souza Santos. O irmão Carlos, semana passada, precisou ser internado, mas graças a Deus já está em casa. A irmã Nair, também com a saúde fragilizada, carece de nossas orações. Rui, seu irmão, está ainda hospitalizado, buscando a cada dia se recuperar para poder retornar para casa. Sejam os cuidados de Deus sobre a Quirênia em todas as suas necessidades. Com carinho, continuemos a orar pelas queridas irmãs idosas e de saúde fragilizada, como é o caso da Dona Penha, a Dona Odete, a Zuleike, a Ormandina, a Dona Albalília. Que o amor de Deus a sustente na alegria de viver, vencendo os desafios do cotidiano. Incluo também a pessoa de meu irmão Erval, que está submetido a sessões periódicas de quimioterapia. Recebemos, queridos, notícias boas a respeito do estado de saúde da Evangelina, que tem respondido de forma positiva ao tratamento a que está sendo submetida. Deus seja louvado. Com amor fraterno, oremos pelas famílias enlutadas. Semana passada faleceu em decorrência da Covid o esposo da Marta, prima da presbítera Amélia, numa situação dramática em que vários membros de uma mesma família foram contaminados. Continuemos a orar por toda a família. Que em nossos lares apresentemos a Deus nossas orações, acrescentando as intenções próprias de cada família. Deus acolha em misericórdia cada oração feita. Seja sobre todos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo. Amém.